Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar do capítulo 22 do nosso Evangelho. Nós vamos falar não separar o que Deus juntou. Nós vamos falar de uma das dificuldades da civilização. Uma coisa chamada casamento, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre casamento. E eu queria começar hoje falando para vocês assim. Quando a gente vai estudar o nosso Evangelho, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que, não sendo nada por um acaso, nós temos um capítulo, o capítulo 22, com 2 textos, mas é um capítulo fechado do nosso Evangelho, dedicado a esse tema. Por quê? Porque ele é extremamente importante. Do contrário, nós não teríamos esse capítulo inteiro dedicado para um tema só. Ele é extremamente importante para nós como indivíduos e para nós como sociedade. A nossa sociedade é reflexo dos nossos lares. A nossa sociedade, ela reflete o que é a formação de cada um dos indivíduos que faz parte dela. Nós olhamos muitas vezes para a sociedade onde nós convivemos, falamos assim: nossa, mas a nossa sociedade é de tal jeito, né? O brasileiro é de tal forma. Eu não concordo com o jeito dele ser, mas o nosso Brasil é como é, o nosso mundo é como é, pelas pessoas que estão dentro dele. Imagina o mesmo país, ou imagina o mesmo planeta, se não tivesse o ser humano dentro. Ele seria como ele é? O nosso país, o nosso Brasil, seria exatamente como ele é se não tivesse nenhum brasileiro? Se fosse só a natureza? Não, né? Seria completamente diferente, não teria tudo isso que tem. Então é por reflexo da sociedade que está dentro. E a sociedade é por reflexo das famílias, dos lares e das pessoas que estão dentro dessa sociedade. Então, quando nós vamos falar de relacionamento, quando nós vamos falar desse capítulo, a gente tem que antes passar um pouquinho por essa questão da sociedade. E a gente precisa entender que as leis de Deus são as únicas coisas que são imutáveis. As leis dos homens, elas são adaptáveis. A cada tempo, as leis passam por uma revisão, por uma nova reformulação, e a gente adapta as leis dos homens de acordo com um período. E mais do que isso, nós adaptamos essas leis dos homens de acordo com uma suposta evolução intelectual da raça humana. Então, conforme a gente vai evoluindo, né, supostamente evoluindo, supostamente melhorando, quando a gente vai progredindo, a gente também vai progredindo a lei que nos acompanha, que rege toda a sociedade. E essa lei, ela vai ser sempre mutável, ela vai ser sempre adaptável. Mas as leis de Deus, não. As leis de Deus são leis perfeitas, que não precisam de adaptação, que não precisam de ajustes, e que se aplicam a todas as pessoas de forma indiscriminada. Então, é a mesma lei para mim, é a mesma lei para você, quando nós estamos falando da lei de Deus. Quando a gente vem falar da questão da sociedade e dessas leis que regem essa sociedade, nós passamos por uma situação que nós precisamos avaliar toda a transformação, toda a mudança que a nossa sociedade vem vivendo a passos largos. E quanto mais a gente supostamente evolui, mais rápido a gente quer caminhar e mais rápido a gente quer adaptar as coisas a essas nossas novas vontades que nós temos. Só que o grande problema é que nessa evolução, nessa suposta evolução, nessa busca que nós tivemos muitas vezes pela liberdade sexual, nessa busca que nós tivemos pela igualdade racial, nessa busca que nós tivemos pela mesma condição dos sexos, né, do homem e da mulher no mercado de trabalho, essas buscas todas, cada uma das pessoas saiu muito na luta para defender os seus próprios interesses. Teve que colocar diante da sociedade o seu ponto de vista e defender a sua crença, a sua forma de acreditar nas coisas.
E diante disso nós começamos a construir essa nova sociedade que hoje nos cerca. Diante de tudo isso, a gente começou a construir esse novo cenário que nos cerca. Só que nós estamos em fase de adaptação disso. Porque nós temos ainda muito preso em cada um de nós os velhos costumes e as velhas formas de acreditar nas coisas. E muitas vezes nós trombamos até com as nossas próprias crenças diante dessa nova sociedade moderna que se apresenta. Nós precisamos prestar um pouquinho mais atenção que quando nós estamos lutando por todos esses direitos que são legítimos, quando nós estamos lutando por todas essas liberdades e igualdades que são perfeitas, que são legítimas e que determinam efetivamente uma sociedade que caminha para uma evolução, que caminha para um progresso, que tudo isso está certo. O que está errado é que com essa luta, através dessa busca dessa liberdade, através dessa busca dessa igualdade, nós passamos a desenvolver muito o amor próprio. Porque o meu direito tem que ser respeitado. Porque a minha vontade tem que ser respeitada. E às vezes, diante dessa busca desses direitos, nós esquecemos dos nossos deveres. Qualquer coisa que a gente vá requisitar, qualquer coisa que a gente vá colocar diante da nossa sociedade como uma legitimação, como uma busca de uma evolução, de uma sociedade melhor, ela está correta. O que não está correto é a nossa postura diante disso, que a gente passou a valorizar de novo muito o eu. E uma sociedade evoluída, uma sociedade que tenha progredido, ela não está focada no eu. Toda vez que eu desenvolvo demais o eu desenvolvo o meu orgulho, eu desenvolvo o meu egoísmo, eu desenvolvo a minha vaidade. E, gente, esses não são atributos que vão fazer bem para relacionamentos. Sejam eles relacionamentos em sociedade, ou sejam eles relacionamentos dentro dos nossos lares. Nós temos ouvido cada vez mais uma coisinha que diz assim: eu quero ser feliz. Agora eu decidi que eu vou ser feliz. Tem problema a gente ser feliz? Depende. Se para eu ser feliz eu estiver pisando em todas as pessoas que estão em minha volta, tem problema. Que felicidade que é essa? Que tipo de evolução que é essa? Que tipo de progresso é esse? Onde para eu ser feliz, eu sacrifico a felicidade de todo mundo que me cerca. Que busca de felicidade que é essa? Aliás, que felicidade que é essa? Que interpretação de felicidade é essa? E está na moda. Está muito na moda. As pessoas deixando os seus compromissos, as suas responsabilidades, porque querem ser felizes. Muitas pessoas abandonando os seus lares, companheiros, companheiras, filhos, filhas, porque estão na busca de uma felicidade. E justificando em cima dessa defesa que a gente aprendeu a fazer do nosso ponto de vista, daquilo que a gente acha que é o certo. Então a gente tem que ter um equilíbrio para fazer essas coisas. A gente precisa trazer um manualzinho de normas e condutas que não tem erro. Que diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Não fazer para o outro o que eu não gostaria que o outro fizesse para mim. É o nosso Evangelho. É o Evangelho de Jesus. E ele se aplica para todas as coisas. Inclusive ou principalmente para os relacionamentos. Sejam eles em sociedade ou sejam eles dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Só que nós temos um jeito, de saber defender muito bem aquilo que nós
acreditamos, e aí em detrimento do que o outro acredita. Quando eu estou certo, a opinião do outro não me importa muito. Mas espera aí, a nossa doutrina diz para nós que nós somos seres imperfeitos, que nós estamos rumo à evolução. Ok. Aonde que nós estamos nessa evolução que a nossa doutrina nos explica? Que a gente está bem no comecinho, estamos lá no pré, mais ou menos isso, né? Da nossa evolução moral e espiritual, nós estamos lá no comecinho. Dentro dos nossos relacionamentos, como que a gente pode ter tanta convicção de que eu é que estou certo naquela discussão que eu estou tendo com a outra pessoa? Como eu posso nunca estar errado? Já viram isso? Vocês têm relacionamento com pessoas que nunca estão erradas? Não? Então quem está sempre certo é você. Não sei o que é pior. Se é você está sempre errado ou se é você está sempre certo, né? Como é que a gente pode ter convicção de que a gente está sempre certo, gente? Se a gente é imperfeito, se a gente está a caminho, aprendendo a ser melhor. E quantas confusões, e quantas brigas, e quantas discussões por uma coisa chamada razão. Eu estou com a razão. Já ouviram uma frasezinha que diz assim, ó, você prefere ter razão ou ser feliz? Tem que escolher. Eu posso querer ter razão e passar uma vida inteira brigando, discutindo. Ou eu posso colocar o evangelho no meio disso. Posso colocar a máxima do Cristo no meio disso. E aí tentar ser feliz. Apesar de estar com a razão e não poder dizer que tem. Nós precisamos entender o outro da mesma forma como nós queremos ser entendido. Abrir um pouquinho o espaço para não ter razão às vezes. Por quê? Porque eu sou imperfeito. Eu devo estar falhando. A gente sempre se coloca na posição de perdoar. Quando a gente conversa com as pessoas, fala assim, a gente vai falar sobre perdão hoje, tá? Então vamos conversar sobre perdão. Logo, o que a gente pensa? Quem que eu tenho que perdoar? Ou quem que foi que eu perdoei? Nossa, olha, eu acho que semana passada eu perdoei uma pessoa, que a pessoa fez tal coisa. A gente sempre se coloca na situação de quem está concedendo o perdão. E quantas pessoas eu saí chutando a canela na última semana, no último mês, no último tempo, e que eu nem fiquei sabendo que a pessoa me perdoou. Eu nunca penso em quem me perdoa. Eu sempre penso que eu tenho que perdoar alguém. Lógico, porque, né, eu sou um ser evoluído, melhor do que os outros. Não. Eu preciso ter essa visão do outro. Eu preciso encarar isso de uma forma diferente do que eu tenho feito até aqui. A minha opinião é importante, defender os meus direitos como sociedade é importante, legitimar uma série de coisas que a gente está buscando na sociedade são extremamente importantes, mas eu tenho que tomar muito cuidado com um cara chamado ego. E essa pseudo-evolução, essa suposta evolução da nossa sociedade, não se reflete nas atitudes da sociedade. A gente hoje tem certeza que a gente é muito melhor do que a gente era 100 anos atrás. Será? Será que a gente não tem a mesma indiferença em relação ao próximo que a gente tinha? Será que as pessoas não continuam morrendo de fome pelos cantos, como morriam antes? Ou mais, porque agora tem mais gente. O planeta está mais inchado. Tem mais gente com dificuldade. Eu continuo sendo indiferente de todas essas coisas. E estou achando que melhorei. Estou achando que evoluí. Que sei me relacionar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com todas essas coisas. E sempre lembrando que a sociedade vai refletir sempre seus indivíduos, suas famílias, seus lares. É disso que se faz uma sociedade. Ela sempre vai refletir isso. E aí uma das coisas que a gente precisa retomar e relembrar é uma lei maior que existe, que é soberana a todas as outras leis, que é a maior de todas as leis.
de Deus. E essa sim, imutável, inegociável, né? Não tem como ajustar, não tem como fazer nada. É uma lei soberana, que é uma lei que se chama lei de amor. Por que nós estamos juntos? Por que nos reunimos em famílias? Por que nos reunimos em sociedade? Por que nós estamos todos juntos aqui encarnados, convivendo de forma quase amistosa, né? Por que a gente está fazendo isso? Nós temos um único objetivo, gente. Deus criou a cada um de nós simples e ignorantes. Nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, para que a gente pudesse ter a responsabilidade das escolhas que nós fizemos, que porventura forem erradas, né? Mas que tivéssemos também o crédito das decisões certas que nós tomássemos. E Deus nos criou com um objetivo muito certo. Colocou em cada um de nós uma centelha divina que nos aponta, que nos direciona, que nos coloca no rumo da nossa evolução. E Ele criou cada um dos seus filhos para ser luz. Ele criou cada um de nós para que nós sejamos luz. Falei isso aqui ontem no nosso bate-papo com o pessoal. Vocês já ouviram falar que Deus errou? Já ouviu falar? Quem ouviu falar que Deus errou? Eu até brinquei, falei assim, de vez em quando a gente olha para algumas coisas assim e fala assim, não, nessa aqui eu acho que ele errou. Né? Como brincadeira. Deus não errou, Deus não erra. Ele fez cada um de nós para ser luz. Então nós estamos de forma inegociável voltados e focados, vocacionados para sermos luz. Agora, qual é a única forma da gente se transformar num ser de luz? Quando nós mentalizamos um ser de luz, quando nós tentamos, né, visualizar um ser de luz na nossa frente. Qual é a maior característica desse ser? Depois da luz, né? Porque a primeira característica é que ele vai brilhar muito. Mas o que faz esse ser brilhar? Qual é a maior característica dele? Me ajuda, gente. Amor. Soberanamente. Sobre todas as outras coisas. A coisa que é mais forte nesse ser de luz, que faz ele ter a luz, é o amor. Dentro dessa lei divina, para que a gente chegue nesse lugar que a gente está determinado a chegar, a gente precisa desenvolver o amor. E por isso nós estamos aqui juntos. Nós estamos aqui juntos em sociedade, mas sobretudo em família. Dentro da nossa doutrina, nós aprendemos que nós somos reunidos com espíritos familiares para que a gente possa vir aqui e desenvolver o amor. Eventualmente, a gente recebe dentro da nossa família um espírito com o qual a gente tem um pouquinho de diferença. E por que esse espírito vem nessa existência dentro da nossa família? Porque depois que eu desenvolver o amor por ele, depois que eu pegar ele no colo, depois que eu der de mamar para ele, depois que eu cuidar dele durante toda a infância, que é acompanhar os estudos dele, ver ele se transformar num adulto, ver ele constituir uma família, e acompanhar esse espírito, eu vou desenvolver um amor dele, por ele de tal forma que mesmo que depois dessa vida, se eu chegar lá no plano espiritual e eu descobrir um dia que aquele espírito foi um grande inimigo meu de uma outra época, eu consigo deixar de amar? O que foi do passado, tanto faz. O que importa a partir daquele momento é que eu descobri, desenvolvi, criei um amor por aquele espírito. E a partir dali, eu não tenho como deixar de amar mais. Estamos reunidos para desenvolver esse amor uns pelos outros.
Estamos juntos aqui como família, reunidos dentro de uma mesma casa, dentro de um mesmo lar, para que a gente possa desenvolver esse amor. Desenvolvendo esse amor dentro dos nossos lares, nós aprenderemos a amar em sociedade. Primeiro a gente vai aprender a amar os parentes, né? Começou a complicar, Ricardo, né? Depois a gente vai aprender, tem amigo, tem vizinho que a gente ama mais do que parente, né? Meus parentes vão assistir depois, vão brigar comigo. Mas a gente aprende a amar, e a gente vai amando, e a gente vai descobrindo esse amor. E gente, quando a gente começar a descobrir, a desenvolver esse amor, naturalmente nós amaremos de forma natural. Eu não vou ter que escolher. Eu acho que dessa pessoa aqui eu não vou gostar dela, não. Essa aqui eu achei mais legalzinha, então essa aqui eu vou gostar dela. Você simplesmente vai desenvolver o amor e vai amar as pessoas que estão à sua volta. Mas é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que a gente vai desenvolver essa forma de amar. E às vezes com alguns desafios, prova com obstáculos, né? Prova com barreiras. Às vezes tem uns desafios dentro da nossa casa. Às vezes tem uns relacionamentos que são um pouquinho mais complicados. E a gente precisa, da mesma forma, desenvolver esse amor. Bom, como que eu posso aprender a amar o mundo, né? Como que eu posso aprender a amar verdadeiramente todas as pessoas se eu tenho todas as resistências do mundo com o próximo que é mais próximo de mim? Às vezes eu estou dentro de uma casa espírita, às vezes eu estou dentro de uma igreja, né? Estou dentro de um culto, e aqui dentro da casa espírita eu estudo o evangelho, eu converso, a gente faz um fraterno, né? Eu sou amistoso, né? Eu recebo as pessoas, sou carinhoso, tal. E aí chego em casa, eu sou um tirano. Chego em casa, todos esses conceitos que a gente aprende aqui do evangelho, ele não se aplica para o próximo, que é o mais próximo de mim, que é a minha família. Tem uma frase da minha avózinha, ela sempre dizia assim: trata a sua família como se fosse visita. Já viram como que a gente trata bem visita? Visita chega, a gente trata, até a hora que começa a enjoar e põe a vassoura atrás da porta, né? Mas a gente trata bem, a gente cuida, a gente agrada, né? Visita é uma beleza. E ela dizia: trata quem é de casa como se fosse visita. Às vezes o próximo, mais próximo da gente, é quem a gente não observa, quem a gente não dá atenção, para quem a gente não olha. E ser cristão, praticar o evangelho, também começa dentro de casa. Mas às vezes, porque a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente se acha no direito de extravasar, de descontar justamente na pessoa, que é a pessoa que a gente tinha que ter um cuidado maior. Quando a gente fala aqui do nosso evangelho, a gente fala assim, que nesses relacionamentos, né, nesse casamento, nesses relacionamentos, a origem divina é a união conjugal, ou seja, é o amor entre as duas partes. O que tem a origem divina dentro do relacionamento é o amor entre as partes. Não aquele amor do jovem, né, que se atrai pela outra pessoa e que naquele momento de empolgação, quando ele vê, ele está no altar, né? Não é essa atração jovem, não é desse amor que o Evangelho está falando. Esse amor da atração, enquanto as coisas são todas cor-de-rosas ou azuis celestes, né?
Esse amor que ele está falando do amor daquelas duas pessoas que envelheceram juntas. Do amor que não vai ser vencido por qualquer discussão, que não vai ser vencido por qualquer diferença. Do amor que vai muitas vezes abrir mão da razão para preservar o amor. É desse amor que ele está falando. Quando ele está falando assim, o Evangelho vem falar para nós, né? Nessa relação, num relacionamento, num casamento, numa vida conjugal entre duas pessoas, eu jamais posso casar ou posso me juntar, porque hoje tem várias formas de casar, né? Hoje tem N formas possíveis de se casar, de juntar, de um monte de coisa. Mas o fato é que as pessoas vão viver como família. As pessoas vão viver juntas, vão viver como família. Eu jamais posso querer somar com uma pessoa para que ela me faça feliz. Se eu estiver entrando num relacionamento com a expectativa de que a pessoa me faça feliz, eu estou entrando errado. Eu tenho que entrar num relacionamento entendendo que eu tenho uma relação tal, eu tenho um sentimento tal pela pessoa, que eu estou disposto a me somar a ela e fazer todo o possível para que daqui até o último dia da minha vida eu faça ela feliz. Já pensaram nisso? A gente cria a expectativa de que o outro faça a gente feliz. A gente tem a expectativa de que o outro se dobre às minhas vontades. É assim, a pessoa egoísta que nós estamos nos transformando. Quando eu comecei falando da sociedade, ela está impulsionando a gente para cada vez mais ser mais egoísta, cada vez mais ser mais orgulhoso, cada vez mais querer estar com a razão. É só isso que a gente está buscando. A nossa própria satisfação. E aí é lógico, diante de um relacionamento assim, querendo que você me faça feliz, enquanto for tudo nuvens, enquanto for tudo algodão doce, tá uma beleza. Só que a hora que surgirem as tempestades, a hora que surgirem os problemas, como é que faz com o relacionamento? A hora que tiver um enfrentamento, ou uma discussão, ou uma divergência, como é que faz com o relacionamento? Por isso nós temos um volume tão grande de relacionamentos que não se mantêm. Porque eu quero que a pessoa me faça feliz. Nós estamos ficando mimados. Essa tem sido a nossa relação com o outro. O nosso Evangelho, a nossa doutrina, ela explica para nós que nós estamos todos aqui juntos para a nossa evolução. Nós estamos todos aqui juntos para que a gente possa fazer os ajustes que a gente tem que fazer. É natural, é óbvio que dentro dos nossos relacionamentos nós teremos problemas, gente. No começo do relacionamento sempre a gente vai achar que não, que vai ser sempre uma maravilha, mas vai ter problema. Por quê? Porque somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, a outra pessoa é imperfeita. Certo? Eu vou errar. A outra pessoa também vai errar. Nós estamos no mundo de provas e expiações, ou seja, além das minhas falhas e das suas falhas, ainda tem um monte de coisa vindo de tudo quanto é lado do mundo. De provas, de dificuldades, de expiações que nós vamos passar. Se eu vou construir um relacionamento querendo que a outra pessoa me faça feliz, dentro de um relacionamento mimado, dentro de um relacionamento egoísta, orgulhoso, vaidoso, a primeira prova, a primeira expiação que aparecer, acabou o relacionamento. Agora, quando esse relacionamento ele é construído para vencer essas dificuldades, e foi para isso que nós viemos, e é para isso que nós nos
somamos. Quando ele é feito dessa forma, aí nós conseguimos passar por mais coisas. Conseguimos vencer esses obstáculos. Conseguimos passar por essas provas. Gente, cada vez mais é das coisas mais difíceis que a gente tem para realizar. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa prestar atenção nisso. Quem vem falar isso para nós é o Evangelho, tem um capítulo inteiro falando só disso. Não é por acaso que está lá no meio. É importante entender, né, que dentro da doutrina, inclusive dentro do próprio Evangelho, ele vem falar do divórcio. Tem um tema falando do divórcio. E uma das coisas que ele fala é que o divórcio não é contrário às leis de Deus. O nosso Evangelho fala isso. O divórcio não é contrário às leis de Deus. O Espiritismo não se coloca contra o divórcio. Nossa doutrina não é contra. Por quê? Porque ele vem explicar para nós que o divórcio é apenas a constatação ou é a finalização de alguma coisa que já acabou. Ou mais do que isso, que não foi construída. É a falta do convívio com as coisas de Deus dentro do relacionamento. Então, se já acabou, não tem por que prosseguir. Nem mais do que isso. Talvez num relacionamento complicado, eu ainda assuma novas dívidas. Eu vim aqui para acertar meu relacionamento com a outra pessoa, né? E aí, por escolhas erradas ou difíceis que eu fiz e que a outra pessoa fez, porque ninguém faz escolha sozinho, né? Ninguém erra sozinho dentro de um relacionamento. Por escolhas erradas que nós fizemos juntos, chegou a uma situação limite que não tem como prosseguir. E aí, o divórcio ele vai apenas encerrar aquilo que já acabou. Legalmente, né? Dentro das leis dos homens, aquilo que já acabou. Mas, então, ok? A doutrina não é contra. Ela só faz o seguinte asterisco, né? Ela diz assim: nós estamos todos juntos para que a gente possa fazer os nossos ajustes, né? E ela vem falar para nós que nós já viemos várias vezes, que normalmente, muitas vezes a gente vem com as mesmas pessoas em família. Então eu já devo ter sido filho do meu filho, eu já devo ter sido marido de alguém, esposa de alguém, a gente, enfim, trocou de papéis ali para que a gente possa ter alguns aprendizados. Certo? Eu posso encerrar, sim, esse relacionamento que nesse momento pode complicar essa minha oportunidade, essa minha existência, mas eu não tenho como fugir de um ajuste futuro. Eu não tenho como escapar disso. Se eu vim nessa existência para fazer esse ajuste, necessariamente eu vou ter que voltar numa outra oportunidade para fazer o ajuste. Ah, mas eu vou ter que voltar como marido e mulher de novo, vou ter que voltar como casal de novo? Não. Nós teremos que ajustar esse relacionamento. E talvez, vindo numa outra situação, a gente consiga ajustar esse relacionamento de uma forma melhor. O fato é que a gente vai precisar fazer esse ajuste, a gente vai precisar acertar essa conta, né? Estou encerrando aqui já, só para a gente finalizar. A nossa doutrina e o nosso Evangelho aponta para a gente que a gente sempre deve viver numa direção com a intimidade com as coisas de Deus. Então, gente, tudo aquilo que nós estudamos aqui, muitas vezes a gente vem até a casa espírita, a gente vai até um templo religioso, uma igreja, um culto, a gente ouve as coisas e essas coisas elas são tidas como alguma coisa lá do centro, uma coisa lá da missa, uma coisa que aconteceu lá no culto. A gente meio que separa a vivência das coisas de Deus da nossa vida.
O momento que a gente vem até o centro é o momento que a gente confraterniza, um momento que a gente eleva os nossos pensamentos, a gente entra numa vibração melhor, né? E a gente quase que vira anjo, todo mundo, né? Só que daí a hora que a gente volta para a nossa vida lá fora, a gente deixa as coisas do centro, a gente deixa as coisas da igreja, do culto, dentro do centro. Essas coisas não nos acompanham na nossa vida. E o grande desafio que Jesus propõe para cada um de nós é que a gente consiga tirar o evangelho do papel, que a gente consiga tirar as coisas de Deus da casa de Deus, como a gente se refere quando a gente está falando de um centro ou de uma igreja, e que a gente possa levar isso para dentro do nosso coração, para a nossa vida. Quando ele está dizendo que o templo dele é o nosso coração, é isso que ele está querendo trazer para nós. Nós precisamos vivenciar a intimidade com as coisas de Deus na nossa vida. Vivenciar as coisas de Deus dentro do centro espírita. Mas na hora dos relacionamentos, das dificuldades, é que nós devemos dar prova dessa nossa fidelidade das coisas de Deus. É ali que o evangelho tem que se fazer presente. Aqui dentro da casa espírita a gente não chuta a canela de ninguém. Nem debaixo da mesa, né? Os médicos que trabalham nas mesas, né? Nem debaixo da mesa. A gente se dá bem, a gente se relaciona bem. Ninguém chuta a canela de ninguém. Mas no mundo lá fora chuta. E é lá que a gente tem que colocar o nosso evangelho. Como é que a gente vai exercitar isso? Como que eu vou conseguir ajustar? Como é que eu vou conseguir controlar esses meus impulsos lá fora na sociedade? Eu tenho uma coisa sagrada, uma coisa abençoada, que Deus permite, que se chama família, que é o estúdio de criação, né? A família é um ambiente, um laboratório, onde a gente vai testar, onde a gente vai experimentar as coisas, e aí aprendendo dentro do lar, aprendendo dentro da família, nos relacionamentos que nós temos dentro dos lares, nós vamos construir esse relacionamento na sociedade. Não adianta eu imaginar uma sociedade melhor sem passar necessariamente por uma reforma íntima, por uma transformação minha. Então, quando eu estou olhando para o outro, e o outro, inclusive, é o meu companheiro, a minha companheira, é o meu filho, a minha filha, o meu pai e minha mãe, ele também é o próximo, né? Então, não adianta eu olhar para esse próximo achando que ele tem que ser melhor. Eu tenho que olhar para mim, entendendo o que eu posso ser melhor para o meu próximo. Como a minha família pode se ajustar, como eu posso melhorar, como a minha família pode se ajustar. E se cada um de nós fizer isso, não tenham sombra de dúvida que a gente vai ter uma sociedade melhor. A gente vai ter uma condição de evolução generalizada, se todo mundo fizesse isso. Se a gente parar de olhar para o outro e achar que ele que tem que me fazer feliz. Se eu começar a enxergar em mim a capacidade de fazer o outro feliz. Se a gente fizer assim e a gente for correspondido, se Deus quiser, vai ser recíproco, né? A gente vai fazer, mas vai receber, né? A gente já faz querendo receber, mas se a gente fizer isso com quem está próximo da gente e a gente receber de volta, gente, muita coisa já melhora. Os relacionamentos vão melhorar, vão se estabelecer. Presença de Deus na nossa vida é isso. Presença de Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, nas nossas uniões, né? É isso. É trazer Deus para o convívio da família. É trazer Deus para o momento que você está se desentendendo com o outro, dentro de casa. E colocar ele no meio desse relacionamento. Amém?